Ideologia para quê? A sociedade está tão ideologizada que as pessoas já não pensam mais por si mesmas. São robôs ideológicos que repetem o software ideológico instalado em suas mentes. Porque a ideologia é coisa da mente humana, não do espírito. O espírito não precisa de ideologia, ele não segue ideologia, ele não segue os parâmetros dos seres humanos. O espírito, quando desperto, atua em harmonia com as leis espirituais naturalmente. Naturalmente. Basta dar espaço ao espírito que ele se conecta ao todo, harmonizando-se. Mas o que os seres humanos vêm fazendo em contrapartida? Deixando o espírito ser? Não. As pessoas estão aqui presas, bitoladas, amarradas ao plano terreno, alimentando suas paixões ideológicas, seus desejos, seus vícios, acorrentando o espírito por meio do raciocínio da mente. E a mente, na tentativa de subjugar seus semelhantes, de dominá-los, cria ideologias, cria partidarismos, cria religiões, cria tendências, teorias, filosofias, ciências, etc. e tal. A mente trabalha nesse sentido, de apresentar formulações teóricas de um jeito ou de outro, para submeter pessoas, para agrupá-las, para manipulá-las e tirar o proveito delas, né? Um proveito financeiro, um proveito em termos de capital político e por aí vai. A sociedade humana hoje está engessada por causa disso. As pessoas perderam a sua capacidade de sentir as coisas, de agirem por si mesmas, de pensarem por si mesmas, de intuírem os eventos e os acontecimentos que aí estão. Apenas não percebe a vida quem está no piloto automático, quem segue uma ideologia, quem segue os padrões humanos, quem se preocupa apenas em aparentar, ostentar, levando uma vida condicionada em detrimento disso. Então experimentamos hoje a pior das escravidões. A humanidade tem tudo em termos tecnológicos e materiais, mas não tem nada em termos existenciais e espirituais nos dias atuais, porque o espírito está acorrentado dentro da maior parte das pessoas, impossibilitado de se manifestar, porque a mente cheia de teorias e ideologias não permite o livre movimento do espírito. Então, ideologia para quê? Para que seguir uma ideologia? O ser humano precisa de uma ideologia? Ele precisa? Sem uma ideologia, ele não encontra o seu caminho nessa vida? Não pode ser feliz? Não pode se realizar? Não pode progredir existencialmente? Uma ideologia propicia isso? Não, justamente o contrário. Uma ideologia afasta o ser humano dele próprio. Afasta o ser humano dele próprio, o colocando numa forma coletiva. As pessoas vêm sendo formatadas hoje dentro de formas coletivas. Formas de esquerda, formas de direita, formas religiosas, formas ateias, formas científicas, formas de fanáticos religiosos. As pessoas seguem grupos, tendências, ideologias, mas não são elas próprias, não se desenvolvem por si. O mundo está tamanhamente ideologizado que as pessoas vão perder completamente a noção das coisas se não reverterem a sua visão, se não reverterem a sua visão, permitindo o eu interior enxergar
A ideologia é o que? É um tapa-olho existencial. Seja uma ideologia de esquerda ou uma de direita, os direitistas dizem que o direitismo não é uma ideologia, mas claro que é. O próprio conservadorismo que hoje aí está é uma ideologia, também dizem que não, mas existem ali padrões mentais impostos por determinados indivíduos aos seus semelhantes. Os conservadores falam da individualidade, mas não há muita individualidade nos seus círculos. Sempre tem alguém querendo impor algo aos seus semelhantes, ideologicamente. Então existe um excesso de ideologias nos dias atuais. E para que serve isso? Para quê? Para nada. Apenas para impedir o livre movimento do espírito. O ser humano não precisa de ideologia, ele não precisa seguir coisa alguma nesse sentido. Precisa apenas despertar e ser. Precisa apenas ouvir a sua intuição, porque quando a ouve, está ligado a algo maior que transcende a política terrena, a economia terrena, as atividades humanas de modo geral. E se o ser humano está conectado a algo maior, isso não significa que ele não deva e não possa atuar aqui no plano terreno, no coletivo. Deve sim, porque através dessa atuação o ser humano se aperfeiçoa espiritualmente. Mas não deve atuar como vem ocorrendo nos dias atuais, numa perspectiva política, econômica e ideológica apenas. As pessoas são robôs ideológicos, robôs de esquerda, robôs de direita, robôs religiosos, ateus e por aí vai. O ser humano não pode permitir a sua robotização, a anulação da sua vida interior, o sufocamento da sua intuição por meio de ideias que são injetadas na mente, que sufocam, por sua vez, o livre movimento do espírito. Então chegamos ao momento em que necessitamos uma libertação plena para que surja um ser humano pleno. O que é um ser humano pleno? Alguém que segue ideologias, tendências, conceitos e padrões? Isso é um ser humano pleno? Não, é um ser humano dependente. É um ser humano limitado, restrito, enrijecido, que não consegue enxergar com os próprios olhos, na verdade nem enxerga, apenas entra num grupo e segue junto com ele. Assim se alcança e se consegue o desenvolvimento espiritual. Assim o ser humano um dia vai conseguir voltar ao reino espiritual? Claro que não, continuará preso à matéria grosseira. Porque enquanto alimentar todos esses coletivismos, fazendo parte deles, o ser humano não conseguirá se desprender das tendências grosseiras da vida terrena. E enquanto não se desprender dessas tendências, também não vai ascender espiritualmente. Então existe hoje um verdadeiro engodo sobre a Terra, em todos os lados, em todas as tendências. Falta realmente iniciativa nas pessoas. Iniciativa não é entrar num partido, adotar uma ideologia, uma religião. Isso não é iniciativa, isso é apenas adesão. Não confundamos iniciativa com adesão. São coisas completamente diferentes. A adesão é coisa da mente humana, porque a mente ela só consegue analisar as coisas da matéria grosseira. A mente apenas consegue dividir as coisas, ficando de um lado ou do outro, na esquerda ou na direita, entre os religiosos, entre os ateus. É tudo isso que a mente consegue fazer, porque ela é a forma de percepção terrena. E se o ser humano atua apenas com a sua mente, ele apenas se posiciona, ele apenas se coloca dentro de um grupo, ele apenas adere a uma tendência, a uma ideologia.
e não tem uma iniciativa de fato, porque uma iniciativa é algo individual, é algo que parte das profundezas do indivíduo. É preciso ser um indivíduo para ter iniciativa, para ser alguém com iniciativa e de iniciativa. Mas é isso que observamos? Não. Sem falar que uma pessoa de iniciativa, ela faz a diferença. Mesmo que apenas na sua vida, porque o ser humano começa fazendo a diferença na sua vida. Não adianta querer fazer a diferença no meio de um grupo, adotando uma ideologia. Isso não é fazer a diferença, isso é ser apenas mais um em meio aos demais. O ser humano faz a diferença se ele desperta, se ele consegue ter uma nova visão sobre as coisas, se ele vive intuitivamente, porque a iniciativa está na intuição. A iniciativa não está nesses conceitos coletivos que constituem as ideologias e os partidarismos. A iniciativa não está nisso. Isso é apenas adesão, como eu disse. Mas chegou a hora de irmos além de adesões, além de grupalismos. Está na hora de chamarmos a responsabilidade da vida para nós, antes que seja tarde demais. Não temos mais muito tempo sobre a Terra. Ou vocês acreditam que temos muito tempo ainda? Tudo está desmoronando hoje. Tudo está desmanchando. Seja do lado da esquerda, da direita, das religiões, do ateísmo, da ciência, dos fanatismos, tudo está desmanchando hoje, está derretendo, está se desintegrando. Por quê? Porque a luz está pressionando sobre todos os erros humanos, sobre todas as falsas tendências, sobre todas essas percepções erradas. A força da luz está desmanchando o que os seres humanos construíram de forma errada, seguindo apenas o cabeção e não atendendo às orientações do Espírito que se manifesta intuitivamente. Tudo o que os seres humanos torceram ao longo dos séculos e dos milênios está desmoronando hoje. E daqui por diante, nada mais dará certo no âmbito da política, da economia, da cultura, enquanto as pessoas não despertarem espiritualmente. Agora o Criador cobra da humanidade uma obra espiritual, feita pela intuição. É isso que interessa agora para o Criador. E não as obras mentais, como as ideologias, por exemplo. Não chegaremos a lugar algum aderindo a ideologias, adotando ideologias, utilizando as ideologias como óculos para enxergar a realidade. As pessoas colocam seus óculos ideológicos e ficam por aí, ficam apenas nessa atitude medíocre, combatendo pessoas de ideologias diferentes, acreditando que isso é lutar pelo bem. Isso é lutar pelo bem, meus amigos. Isso é lutar pelo bem. Até parece que o cérebro, até parece que o cabeção se capacita a discernir bem e mal. Até parece que o cabeção consegue fazer isso. Nessa perspectiva, tanto esquerda como direita são o mal, ou seja, a desarmonia frente ao cosmos. São dois lados desarmônicos se combatendo, cada um deles achando que personifica o bem, que é o bem. Olha, meus amigos, grupalmente, ideologicamente, as pessoas estão muito longe da compreensão da vida no sentido verdadeiro. Somente em espírito as pessoas podem compreender o que é a vida. Não compreender na perspectiva racional, mas intuir. E com poucas palavras, por fim,
expressar o que é a vida. Porque tudo o que é ligado à vida, ao cosmos, não necessita de muitas palavras, não necessita de toda essa verborragia que os seres humanos vomitam nos dias atuais sem dizer nada, porque não tem sensibilidade dentro de si. Alguém que não tem sensibilidade espiritual precisa elaborar teorias complexas para dizer alguma coisa, mas no fim não dizer nada, né? E alguém desperto espiritualmente com palavras simples, sem lá muita complexidade, sem complexidade alguma, consegue expressar-se, consegue falar da vida, das suas manifestações, dos seus eventos. Então, meu amigo, ideologia para quê? Para que seguir uma ideologia? Para que ficar brigando por uma ideologia? Sendo que a vida não é ideologia. A vida é a vida no seu fluxo natural, na sua espontaneidade. A vida, ela flui através do cosmos, emanada por Deus. E nós precisamos apenas captar isso, captar essas energias, nos preenchermos com elas e vivermos. Mas quando depositamos ideologias aqui em nossa mente, estrangulamos esse fluxo natural. As ideologias são apenas uma pedra no meio do caminho da humanidade. As pessoas não se entendem desde longa data por causa das divisões ideológicas. De todos os lados. De todos os lados. Não queira dizer que isso aqui é um papo de esquerdista, por favor. Analise a minha fala com o espírito e não com o cabeção, porque se você julgar minhas palavras com o cabeção, não entenderá o que eu estou dizendo e apenas me classificará como sendo de um grupo ou de outro, porque é tudo isso que o cabeção consegue fazer, apenas classificar. O cabeção, ele tem uma lógica binária, ele não consegue transcender as coisas. Somente o espírito que comunga com o todo consegue transcender as coisas terrenas, as divisões terrenas. E é isso que o ser humano precisa fazer, para além das ideologias, porque as ideologias não servem para nada, para absolutamente nada. O ser humano precisa se tornar espiritual e não ideológico, porque o ideológico vem sufocando o lado espiritual do ser humano. E está na hora de despertar e acordar, porque estamos caminhando para um estrangulamento cada vez maior, onde a humanidade haverá de se destruir por causa da sua cegueira ideológica, Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!